Hope you are all fine today. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Google Tradutor. Então, aquela ferramenta que todo mundo já conhece e já utiliza. Mas será que você está usando direito o tradutor? Então, primeira coisa, a gente dá uma olhada aqui no tradutor no nosso computador. Se você estiver usando no celular, vale as mesmas dicas, tá? Então, vamos supor aí que você tem uma palavra que você quer descobrir o significado. A palavra é plan. Então, você vai digitar lá o plan no seu tradutor e eu vou ter a tradução para o português, que é plano. Então, essa é a maneira mais simples de usar o tradutor e a que todo mundo conhece, né? Mas tem aquela coisa, né? E esse plano, que tipo de plano é esse? É um verbo, é um substantivo? Você olhar apenas a tradução da palavra deixa tudo muito vago e abre a possibilidade de erro, né? De você utilizar de uma maneira errada. Então, qual é a dica na hora de usar o Google Tradutor? Ju, preciso parar de usar? Não, ele é útil, ele pode ajudar, ele é uma ferramenta simples que todo mundo tem acesso. Então, a única coisa é prestar mais atenção nas informações que ele traz. Então, essa barrinha de rolagem, use, baixa lá a sua página e vê, olha o tanto de informação que ele trouxe além da tradução. Então, aqui, por exemplo, eu já sei que o plan pode ser um substantivo, mas também pode ser um verbo. Então, eu posso usar das duas maneiras. Além disso, ele me traz uma lista de sinônimos que eu posso utilizar para essa mesma palavra, tanto como substantivo quanto verbo. Veja que a maioria das palavras são bem diferentes quando eu uso de uma maneira, quando eu uso de outra. Além disso, ele traz frases de exemplo, né, para eu saber como que eu uso. Então, aqui tem as frases e lá embaixo, você vai ver examples, né, os exemplos de plan. Então, tem mais 29 exemplos. Então, eu posso abrir aqui, todas as frases que o Google traz como exemplo para eu usar o plan. E aqui do lado, a tradução. Então, dentro da tradução, eu tenho mais de uma possibilidade de tradução, como substantivo e como verbo. Também é importante verificar aqui, tem uma informação legal, a frequência. Então, a frequência que eu traduzo plan como plano, a maior frequência. Já como esboço, por exemplo, é uma frequência muito mais baixa. Dificilmente. Então, se você olhar a tradução de esboço para o inglês, a mais usada é o sketch. O plan está lá em última opção, tá? Então, aqui são algumas informações importantes na hora de você procurar a palavra e saber utilizá-la melhor no idioma. Além disso, o Google Tradutor também traz a ferramenta fantástica de pronúncia, de você poder ouvir essa palavra. Então, você vem aqui no ouvir, plan, clica e você consegue ouvir a palavra tanto no inglês plano, como no português ou em qualquer outro idioma, certo? Além disso, aqui tem algumas ferramentas, né? Então, você vai perceber que quando você vai na palavra que você traduziu, fica azulzinha, né? Então, você pode clicar nela e aí você vai ver que ele sempre vai te dar, mais de uma opção. Em alguns casos até 3 ou 4, dependendo. Às vezes, se você colocou uma frase aqui, ele vai te dar 2 opções de frase como traduzir. Como a sua língua materna é o português, fica mais fácil de você verificar se a tradução está correta, se é daquele jeito que a gente fala mesmo em português. Vamos colocar aqui, I am planning to study this week. Tá? Vamos ver o que ele vai trazer como tradução. Estou planejando estudar essa semana. Tá bacana, é essa maneira mesmo que a gente fala, não sou estranho no português. Vamos ver aqui. Eu estou planejando estudar essa semana. Então, ele te dá 2 opções diferentes, né?
Vamos supor que nenhuma das duas ficou interessante, não gostei, tem alguma coisa estranha, não é assim que a gente fala no português. Então você pode melhorar essa tradução. Você clica aqui e aí você pode dar a sua contribuição, né? Então, essas contribuições dos usuários é o que tem tornado o Google Tradutor uma ferramenta cada vez mais interessante. Então, vocês percebam, quem usava o Google Tradutor há muito tempo atrás, lembra de como as traduções eram sofríveis, de como ficava muito ao pé da letra, ficava uma coisa muito estranha. Hoje não, hoje ela melhorou muito, porque os usuários fazem essa contribuição. Então você vai colocando no seu idioma como aquilo realmente seria dito. Então hoje a ferramenta tem possibilidades muito melhores do que antes, ok? Então usem o Google Tradutor, não precisa deixar de usar, mas usem com sabedoria, ok? Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, só me chamar lá nos directs que eu ajudo vocês. Bye bye, see you!